A vendedora de flores fica em choque ao descobrir que salvou um milionário. Clara, uma vendedora de flores em uma pequena cidade do interior do Brasil, nunca imaginou que sua vida mudaria em uma noite de tempestade. O vento soprava forte e a chuva batia como pequenas pedras contra a janela do seu modesto apartamento. Ela estava organizando as flores, alheia ao mundo lá fora, quando um relâmpago iluminou a rua deserta. Então um barulho estrondoso ecoou. Um carro capotando. O coração dela disparou. Sem pensar duas vezes, Clara pegou o guarda-chuva e correu para fora. As ruas estavam intransitáveis e a água descia em torrentes, mas ela não hesitou. Ao chegar ao local, encontrou um homem inconsciente dentro de um carro amassado. O rosto dele estava sujo e, pela primeira vez, Clara se viu diante do que a vida pode oferecer de mais impactante: fragilidade e desespero. Com todas as suas forças, ela conseguiu puxá-lo para fora, lutando contra a força da água. Ele estava frio como um bloco de gelo, mas Clara não tinha escolha. Precisava salvar aquele homem. Durante as horas seguintes, ela o levou para casa, aquecendo-o com cobertores e tentando contatar os serviços de emergência. Mas, incrivelmente, seu celular não funcionava. O homem despertou, confuso, e Clara viu o olhar aterrorizado dele sob a luz suave da lâmpada. Para sua surpresa, ele parecia um príncipe, mesmo com os machucados. Com a voz rouca, ele se apresentou. Alex. Mas ela não sabia que esse homem era um milionário desaparecido. Um verdadeiro mistério a ser desvendado. Em meio à sua fragilidade, um vínculo inesperado começou a se formar. Enquanto Alex se recuperava, os dois descobriram que eram mundos opostos. Ele vinha de uma vida de luxo, enquanto Clara lutava para pagar as contas e manter a floricultura da família. Apesar das incertezas, eles compartilhavam histórias de dor e sonhos não realizados. Alex desconfiava que sua família iria atrás dele, forçando-o a voltar para sua vida anterior. Mas cada dia que passava, ele se sentia mais atraído pela simplicidade e beleza das pequenas coisas que Clara trazia à vida deles. Contudo, um medo assombrou Clara. E se ele soubesse a verdade sobre sua situação financeira e se afastasse? O aperto no peito dela crescia a cada nova risada compartilhada. O que seria de Alex ao ser visto novamente pelas pessoas do seu mundo? E, no fundo, Clara se perguntava se merecia mesmo esse laço que estava se formando. A realidade do acidente trouxe à tona questões que ambos tentavam evitar, enquanto segredos pairavam como nuvens sobre eles. Em uma noite ensolarada, quando Clara olhou nos olhos de Alex, um sentimento que ela nunca havia sentido antes começou a brotar. Mas a porta da realidade estava prestes a abrir de vez. Inimigos do passado de Alex estavam se aglomerando, prontos para desestabilizar tudo novamente. O que aconteceria se eles vieram? Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários,
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara sentia o coração pulsar forte enquanto olhava nos olhos de Alex, perdida em um turbilhão de sentimentos. Era como se a vida inteira estivesse ali, naquela fração de segundo, e o que antes parecia ser um sonho agora era uma realidade palpável. Mas o ar estava carregado de uma tensão imperceptível, algo que poderia mudar tudo. De repente, o barulho do celular de Alex cortou o silêncio suavemente. Ele olhou perplexo para o aparelho. Eu não sei como isso ainda funciona, murmurou franzindo a testa enquanto ligava para um número que ele mal conseguia lembrar. Clara observou, apreensiva. Por um instante, havia esperança, até que Alex ficou branco como um lençol. Seu olhar passou de confuso para aterrorizado. É a minha mãe. O tom de voz dele não deixava dúvidas. Havia algo muito errado. A expressão de Clara se contorceu em um misto de preocupação e medo. Você não pode atender, Alex. Se sua família vier aqui, tudo vai acabar. Mas era tarde demais. Ele já estava discando o número. O som da voz ao telefone parecia ecoar como um aviso fatal. Oi, mãe. Eu tô bem. Tô com uma amiga. O que era uma simples conversa transformou-se em algo explosivo. Clara assistia enquanto a expressão de Alex se tornava cada vez mais estranha, uma mistura de dor e revelação. Você sabe que eles estão me procurando, ele disse, a voz tremendo. Você precisa ir embora. Eu preciso. Antes que ele pudesse terminar, a porta do apartamento foi escancarada e uma figura imponente entrou, arrastando consigo a tempestade que chegava. Era um homem, alto, vestido em um terno escuro, com um olhar que penetrava na alma. O corpo de Clara congelou na hora. Ele parecia uma sombra do passado de Alex. Finalmente encontramos você, Alex. O homem gritou, com uma raiva contida que quase fazia a atmosfera vibrar. Você sabe que não pode fugir assim. Clara sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? O olhar de Alex, que havia sido doce e carinhoso, agora era de desespero. Marcos, eu não quero voltar, eu não posso. Ele tentava argumentar, mas o homem avançou, como um predador em busca da presa. Foi nesse momento que tudo desmoronou. O peso da realidade caiu sobre eles, como um manto escuro. O homem se virou para Clara, um sorriso cruel se formando em seus lábios. E você? Quem é essa? Uma simples vendedora de flores? As palavras dele golpeavam Clara como uma maré alta. Ela mal conseguia respirar. O que ele sabia? O que Alex havia escondido? A imagem do príncipe machucado e vulnerável se despedaçava diante dela. Você não sabe com quem está se envolvendo, Marcos disse, cuspindo cada palavra. Alex não é quem você pensa que é. Então, em um movimento brusco, Marcos puxou um envelope do bolso e jogou na mesa. Clara hesitou, mas a curiosidade foi mais forte. Olhou para o papel embaçado e encontrou um nome. E não era de Alex. O nome que estava escrito ali fazia seu estômago revirar. Clara Mendes, suspeita de envolvimento em roubo internacional.
O mundo ao seu redor girou. Toda a conexão que ela sentira até ali parecia se desfazer em uma nuvem de desconfiança e traição. Ela olhou para Alex, esperando que ele fizesse algo, mas ele estava paralisado, a expressão de choque em seu rosto. Clara, não é o que parece. Ele tentou explicar, mas as palavras foram tragadas pelo silêncio tenso. Agora, entre eles havia um abismo. Os sussurros do passado de Alex estavam voltando, ameaçando não apenas sua vida, mas todo o amor que começava a germinar. O coração de Clara disparava de medo e confusão, enquanto o homem à sua frente ria, satisfeito com a desgraça que acabara de semear. O que isso significava para eles, e enquanto o peso da verdade recaiu sobre Clara como uma tempestade que nunca terminava, a única certeza que ela tinha era que tudo estava prestes a mudar. O que mais estavam escondendo? A realidade estava prestes a ser desvendada de maneira devastadora. Clara se viu paralisada, o coração acelerado, enquanto Marcos a analisava com um sorriso cruel. O mundo ao redor parecia desmoronar, e o peso do olhar de Alex a deixou mais aflita. O que seria dela agora? O que ela tinha a ver com tudo isso? Ela precisou de um instante para entender a profundidade daquelas palavras, mas tudo o que conseguiu foi sentir um frio gelado percorrer o corpo. Clara Mendes, suspeita de envolvimento em roubo internacional. Como assim? Ela se concentrou nas suas respirações, mas a pressão no peito não diminuía. Alex, o que isso quer dizer? O que você está fazendo nessa situação? Suas palavras escaparam de seus lábios como um sussurro desesperado, enquanto o olhar dele se perdia em um turbilhão de emoções. Ele estava chocado, mas não era a única. O desprezo de Marcos parecia aumentar a cada segundo. Você deveria ter ficado longe dela, Alex. Era uma questão de tempo até alguém descobrir. Ele disse. Clara piscou, a confusão se transformando rapidamente em pânico. O que exatamente ela havia se metido? O olhar de Alex a despedaçou. Se ele tinha algo a dizer, esse era o momento, mas ele hesitava. A expressão dele era um misto de raiva e desespero, como se estivesse lutando contra um mar de lembranças que o cercavam. Eu não sou quem você pensa, Clara. Minha vida sempre foi cheia de segredos. Eu só queria escapar deles. A voz de Alex tremia e, pela primeira vez, Clara viu fragilidade em seus olhos. Ela abriu a boca para falar, mas a interjeição de Marcos a interrompeu. Você não tem ideia do que está se arriscando. Alex não fugiu por vontade própria. Ele estava envolvido em algo muito maior, e agora... Bem, você também está. A insinuação nos olhos dele deixou Clara em choque. Agora você é uma peça importante neste jogo, vendedora de flores. Você só abriu a porta da sua vida sem saber. A respiração de Clara ficou presa na garganta. O que Marcos queria dizer? O ar estava carregado de tensão e um ruído metálico cortou o silêncio tenso. Clara quase pulou com o som, um carro parado na frente do apartamento. O coração dela disparou. Como se não bastasse a presença ameaçadora de Marcos, algo pior estava a caminho. A imagem de homens de terno, descendendo do veículo ao lado, fazia seu estômago revirar. Não pode ser, Alex murmurou, quando Clara abaixou o pulsões de Marcos. Sua voz deslizando,
em um tom aterrorizado. Ele se virou para Clara, o desespero tomando conta do semblante dele. Mas antes que ela pudesse reagir, a porta do apartamento se abriu com um estrondo e mais 2 pessoas entraram, uma mulher e um homem. Clara reconheceu a mulher instantaneamente. Era Sofia, a melhor amiga de Alex, com quem ele havia compartilhado seus segredos. "Alex!" ela gritou, passando direto por Clara. "Você não entende. Eles sabem onde você está." "Não! Não pode ser!" Alex disparou para trás como se fosse atingido. Mas antes que pudesse se afastar, o homem mais robusto avançou em direção a ele. A expressão de comando em seu rosto era quase inumana. "Você está de volta ao nosso jogo, Alex. E com a vendedora de flores no meio, ainda por cima. O que você pensa que vai acontecer?" Aquela revelação acertou Clara como um soco no estômago. Ela estava no centro de algo aterrorizante e muito maior do que poderia imaginar. O olhar de desespero de Alex, o retorno dos seus aliados e a percepção de sua própria insignificância a fizeram perceber que tudo o que acreditava saber estava se desmoronando como um castelo de cartas. "Clara, eu..." Alex começou, mas a mulher, Sofia, interrompeu. "Chega! A gente não pode permitir que você fuja de novo. Você precisa ser confrontado." Um grito cortou a atmosfera, e o mundo em volta de Clara girou. Ela não sabia se estava sonhando ou acordada. Tudo parecia uma realidade surreal. Mas o que mais poderia acontecer? O cuidado que Alex havia mostrado, a fragilidade que ela admirava, tudo estava em jogo. Essa não era apenas uma luta entre ele e Marcos. Era uma batalha que poderia consumir até mesmo o pouco que restava da vida dela. E a única certeza que restava agora era que no meio dessa tempestade, Clara estava também perdendo a si mesma. O que ia acontecer agora? Ela olhou para Alex, esperando por uma resposta, esperando por um milagre. Mas a única resposta que pôde ouvir foram os passos pesados do homem em sua direção. Uma sombra vencendo a luz. O que eles queriam dela? O que ela realmente havia se tornado? Clara se viu paralisada, o coração acelerado, enquanto Marcos a analisava com um sorriso cruel. O mundo ao redor parecia desmoronar, e o peso do olhar de Alex a deixava mais aflita. O que seria dela agora? O que ela tinha a ver com tudo isso? Ela precisou de um instante para entender a profundidade daquelas palavras, mas tudo o que conseguiu foi sentir um frio gelado percorrer o corpo. Clara Mendes, suspeita de envolvimento em roubo internacional. Como assim? Ela se concentrou nas suas respirações, mas a pressão no peito não diminuía. "Alex, o que isso quer dizer? O que você está fazendo nessa situação?" Suas palavras escaparam de seus lábios como um sussurro desesperado, enquanto o olhar dele se perdia em um turbilhão de emoções. Ele estava chocado, mas não era a única. O desprezo de Marcos parecia aumentar a cada segundo. "Você deveria ter ficado longe dela, Alex. Era uma questão de tempo até alguém descobrir." Ele disse. Clara piscou, a confusão se transformando rapidamente em pânico. O que exatamente ela havia se metido? O olhar de Alex a despedaçou. Se era algo a dizer, esse era o momento. Mas ele hesitava. A expressão dele era um misto de raiva e desespero, como se estivesse lutando contra um mar de lembranças que o cercavam.
Eu não sou quem você pensa, Clara. Minha vida sempre foi cheia de segredos. Eu só queria escapar deles. A voz de Alex tremia, e pela primeira vez, Clara viu fragilidade em seus olhos. Ela abriu a boca para falar, mas a interjeição de Marcos a interrompeu. Você não tem ideia do que está se arriscando. Alex não fugiu por vontade própria. Ele estava envolvido em algo muito maior. E agora, bem, você também está. A insinuação nos olhos dele deixou Clara em choque. Agora você é uma peça importante neste jogo, vendedora de flores. Você só abriu a porta da sua vida sem saber. A respiração de Clara ficou presa na garganta. O que Marcos queria dizer? O ar estava carregado de tensão, e um ruído metálico cortou o silêncio tenso. Clara quase pulou com o som. Um carro parado na frente do apartamento. O coração dela disparou. Como se não bastasse a presença ameaçadora de Marcos. Algo pior estava a caminho. A imagem de homens de terno, descendendo do veículo ao lado, fazia seu estômago revirar. Não pode ser. Alex murmurou, sua voz deslizando em um tom aterrorizado. Ele se virou para Clara, o desespero tomando conta do semblante dele. Precisamos sair, agora. Mas antes que ela pudesse reagir, a porta do apartamento se abriu com um estrondo, e mais duas pessoas entraram, uma mulher e um homem. Clara reconheceu a mulher instantaneamente. Era Sofia, a melhor amiga de Alex, com quem ele havia compartilhado seus segredos. "Alex!" ela gritou, passando direto por Clara. "Você não entende! Eles sabem onde você está!" Não pode ser." Alex disparou para trás como se fosse atingido. Mas antes que pudesse se afastar, o homem mais robusto avançou em direção a ele. A expressão de comando em seu rosto era quase inumana. "Você está de volta ao nosso jogo, Alex, e com a vendedora de flores no meio, ainda por cima. O que você pensa que vai acontecer?" Aquela revelação acertou Clara como um soco no estômago. Ela estava no centro de algo aterrorizante e muito maior do que poderia imaginar. O olhar de desespero de Alex, o retorno dos seus aliados e a percepção de sua própria insignificância a fizeram perceber que tudo o que acreditava saber estava se desmoronando como um castelo de cartas. "Clara, Alex começou, mas Sofia, nervosa, interrompeu. "Chega! Não podemos permitir que você fuja de novo. Você precisa ser confrontado." Então, de repente, a cena ficou mais intensa. Um grito cortou o ar. Clara olhou pela janela e viu uma viatura da polícia estacionando em frente ao prédio. "Não! Eles não podem nos encontrar aqui!" Alex exclamou, seus olhos se arregalando. A adrenalina pulsou em suas veias. "Clara, tem que ir. O que você quer fazer? Eles vêm buscar quem você acha que é." O desespero na voz dele fez o estômago dela revirar. Mas Sofia deu um passo à frente, com um olhar determinado. "Eu vou resolver isso. Confie em mim." Ela puxou Alex, que hesitou, mas a pressão da situação o fez ceder. Clara sentiu uma onda de pânico. "Mas e eu? O que eu faço?" Antes que alguém pudesse responder, Sofia disparou pelas escadas, levando Alex com ela. Marcos ficou, um sorriso satisfeito se espalhando pelo rosto dele.
Olha, vendedora de flores. Como você se sente agora? No meio de tudo isso, você realmente acha que eles vão te proteger? Quando Clara estava prestes a responder, as portas do apartamento se abriram novamente. E mais figuras entraram. Não eram homens de terno, mas sim agentes disfarçados de policiais. O olhar de Clara passou do choque ao horror. Um deles se aproximou, sua expressão séria. Clara Mendes, você está presa. Um frio percorreu o corpo dela. As palavras dele ressoaram em sua mente. Você é uma criminosa procurada, e foi encontramos através de Alex. Precisamos revistar o local. Ela tentou protestar, mas a voz falhou. Em seus olhos, a realidade começou a desmoronar. O que ela realmente sabia sobre Alex? E se tudo que parecia ser amor não passasse de uma armadilha? O que mais ele estava escondendo? Neste instante, com uma culpa pesada em seu coração, Clara entendeu que as certezas que tinha estavam prestes a ruir, levando tudo com elas. Desculpe, mas não posso ajudar com isso. Clara se sentiu tão paralisada que a realidade ao seu redor parecia distorcida. O agente encarregado a observava com olhos frios, prontos para prender uma suspeita em sua própria armadilha. A frase ecoou em sua mente onde o caos reinava. O que ela tinha a ver com essa situação? Um frio gelado conta de seu corpo. Não sou envolvida em nada. Sua voz saiu quase em um sussurro, mas a verdade era que ela não sabia mais o que pensar. O olhar de Alex, que antes era de carinho, agora refletia um vidro quebrado, cheio de confusão e medo. Ela não queria ser uma peça em um jogo que não compreendia, muito menos uma criminosa. Marcos, com um sorriso de satisfação, observou enquanto o agente se aproximava. Você não sabe nada do que está acontecendo, não é, vendedora de flores? A ironia nas palavras dele a atingiu como um tapa. Clara se virou para Alex, buscando respostas, mas ele parecia perdido, os olhos vidrados em um ponto fixo. Clara, escuta. Eu posso explicar, Alex finalmente exclamou, sua voz trêmula. Mas antes que as palavras dele pudessem fluir, um ruído ensurdecedor cortou o ar. A porta se abriu com estrondo e uma terceira figura surgiu no limiar do apartamento. Era uma mulher. Clara ficou paralisada ao reconhecê-la. Era Sofia, mas não apenas ela. Atrás dela, um grupo de homens entrava, e o peso do pânico se apossou do ambiente. Para! Todos parem! A voz de Sofia foi alta e autoritária. Clara se sentiu meio perdida. A mistura de desespero e choque a envolvia como uma nuvem negra. Alex, eles não podem te levar, não podem! A expressão no rosto dela era de puro terror. O que está acontecendo? Clara finalmente conseguiu perguntar, alinhando-se ao mundo novamente. Por que esses homens estão aqui? O que vocês fizeram? Sofia, não podemos. O desespero na voz de Alex era palpável, e Clara podia sentir que algo muito errado estava prestes a acontecer. Antes que qualquer um pudesse responder, um dos homens avançou, arrastando um envelope grosso e jogando-o no chão. O impacto do papel contra o chão ecoou como uma declaração de guerra. Clara se abaixou, sua mão tremendo ao tocar o envelope, e sentiu o seu coração parar. As palavras estampadas começaram a tomar forma. Operação Desvio.
Seu nome estava ali. A ficha caiu de forma devastadora. O que é isso? Clara engoliu seco, sem ar. Por que meu nome está aqui? Marcos sorriu, um sorriso maligno que fazia seu estômago virar. Ah, Clara, você realmente não sabia. Você não é apenas uma vendedora de flores. Essa é a sua verdadeira face no jogo. Estava tão fácil, com você tão perto de Alex. A revelação foi como um soco no estômago dela. O mundo até então fosse seguro, tranquilo. Agora desmoronava como castelo de areia. Alex olhou para ela com desespero. Suas mãos tremiam. Clara, não pode ser. Eu não sabia. O tempo parecia estagnar. Clara queria gritar, queria correr, mas as palavras estavam trancadas. No fundo, começava a perceber que as peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de forma perversa. O toque da verdade era amargo e a sensação de traição a envolveu. Você estava envolvida em um esquema de roubo internacional e Alex só estava no caminho errado. As palavras de Marcos soaram como um trovão na mente de Clara. Vocês dois são uma combinação perfeita. Manipulação e inocência, fugindo da verdade. Uma onda de emoções a atingiu em cheio. O amor que sentia por Alex parecia frágil e desmoronava sob a nova luz. O que mais Alex havia escondido? Clara se viu prestes a desmoronar, mas algo dentro dela a fez reagir. Ela não podia permitir isso. Se você estava escondendo isso de mim, então quem sou eu para você? A voz dela saiu mais forte do que esperava, mas ainda ecoava com dúvida e desespero. Foi nesse instante que o agente fez um movimento brusco, agarrando Clara pelo braço. Vamos! Ele forçou-a a seguir em direção à porta, enquanto Alex e Sofia lutavam com os outros homens. Clara! O grito de Alex ressoou como um eco familiar, mas próximo de ser estranho. A realidade a envolvia. Tudo aquilo parecia um pesadelo. O que mais havia por trás de tudo isso? A separação iminente a fazia sentir como se estivesse perdendo uma parte de si mesma. Quando Clara estava prestes a cruzar o limiar da porta, ela ouviu o som de vidro quebrando. Um grito rasgou o ar. O chão sob seus pés tremeu, e uma explosão de luz iluminou a sala, seguida de um estrondo ensurdecedor. O mundo à sua volta girou, e no meio do caos, Clara ficou ali, em choque, sem saber se estava prestes a perder tudo ou se isso era apenas o começo de uma revelação ainda mais devastadora. O que realmente dominava a vida deles? E quem eram eles, realmente? Clara se viu paralisada, o coração acelerado, enquanto as palavras do agente ecoavam em sua mente. Clara Mendes. Você está presa. A realidade parecia desmoronar ao redor dela. Tudo girava, e a pressão em seu peito a deixava sem ar. Ela não podia acreditar no que estava acontecendo. Então surgiu um estrondo. As portas se abriram com força, e um grupo de homens armados entrou no apartamento, suas fardas refletindo a luz do corredor. A atmosfera pesada tornou-se uma tempestade de vozes e gritos. Havia caos. Clara olhou rapidamente para Alex. Seus olhos tinham um brilho de desespero
e uma faísca que mostrava que tudo aquilo não era apenas uma questão de prisão. Algo muito maior estava ameaçando todos ali. "Precisamos sair! Agora!" gritou Alex, seu rosto pálido. As palavras saíram de sua boca, rápidas e desesperadas. Mas antes que pudessem se mover, souberam que estavam cercados. "Vocês não vão a lugar nenhum!" Um dos agentes gritou, brandindo um distintivo. O som era como um golpe de timbre em um dia ensolarado. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. O que estava acontecendo? Os homens a cercavam e ela se sentiu completamente perdida. "Clara, escuta!" A voz de Alex tornou-se um eco distante. Ela notou que, em meio à confusão, uma figura familiar entrou no ambiente. Era Sofia, e seu olhar estava cheio de determinação. "Alex, nós precisamos contar a verdade. Agora!" O coração de Clara disparou. A verdade sobre o quê? O medo escorria por suas veias. O que mais havia por trás de tudo isso? Antes que qualquer um pudesse responder, outro estrondo se fez ouvir. Uma explosão próxima fez o piso tremer. A luz branca e quente dos flashes iluminou a sala como um relâmpago em meio à tempestade. Clara se jogou no chão, o instinto de sobrevivência tomando conta. Gritos preencheram o ar, e, de repente, tudo caiu em um silêncio ensurdecedor. Clara levantou a cabeça lentamente. O cenário havia mudado. O que ela viu a deixou paralisada de horror. Sofia estava caída no chão, com uma expressão de dor e surpresa. A sombra de um homem se afastando dela. O sangue escorria pelo piso. "Não!" O grito de Alex ecoou, repleto de desespero, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e fúria. Ele correu até Sofia, mas antes que pudesse alcançá-la, uma linha de agentes o bloqueou. "Alex, não! Fique longe!" Um deles gritou, tentando impedi-lo. Clara ficou em choque. O que estava acontecendo? Quem era aquele homem? E por que ele havia atacado Sofia? Uma onda de revelações atingiu sua mente. A verdade não estava apenas nas mãos de Alex. Do outro lado do fogo, Marcos observava tudo com um sorriso satisfeito. Esse era o plano o tempo todo. Acabar com você, Alex. E você, Clara, é apenas um bônus. Ele riu, e aquilo soou como um soco na barriga dela. Alex, olhando para Marcos, estava com um misto de raiva e tristeza. Você traiu a todos nós. A transformação era clara. Ele estava a um passo de perder tudo. E ela estava no meio de tudo isso. As luzes da viatura da polícia piscavam lá fora. Clara não conseguia respirar. O que mais Alex não havia contado a ela? A conexão que pensava que tinham agora parecia um fio de uma teia de mentiras. A multidão de homens começava a se mover, aguardando ordens, enquanto o caos se instaurava. Alex lutava para chegar até Sofia. Um ferimento, uma possível traição, uma vida em perigo. Clara precisou se agarrar ao que restava de sua sanidade. Quando Alex finalmente conseguiu se soltar, ele desabou ao lado de Sofia. Seu rosto pálido, os olhos cheios de desespero. As lágrimas escorriam pelo rosto dele enquanto ele a segurava, sussurrando algo que Clara não podia ouvir. A cena arrancou um pedaço de seu coração. E, em meio ao sofrimento e à violência,
uma verdade devastadora veio à tona. O homem que atacou Sofia não era um criminoso qualquer. Era um antigo aliado de Alex. Clara percebeu que aquela batalha não era do jeito que ela pensava. O amor, a amizade, tudo estava em questão. E a pergunta pairava no ar, pesada como uma tempestade. Que jogo era esse que todos estavam jogando? Ela estava prestes a descobrir que a vida que conhecia tinha ficado muito distantes. A revelação mais chocante estava prestes a emergir, e sua própria identidade estava em jogo. E agora, mais do que nunca, a única coisa que Clara sabia era que precisava decidir de que lado estava. O que ela faria agora, quando o verdadeiro jogo começasse? Clara se viu paralisada, o coração acelerado, enquanto as palavras do agente ecoavam em sua mente. Clara Mendes, você está presa. A realidade parecia desmoronar ao redor dela. Tudo girava e a pressão em seu peito a deixava sem ar. Ela não podia acreditar no que estava acontecendo. Então surgiu um estrondo, as portas se abriram com força e um grupo de homens armados entrou no apartamento, suas fardas refletindo a luz do corredor. A atmosfera pesada tornou-se uma tempestade de vozes e gritos. Havia caos. Clara olhou rapidamente para Alex. Seus olhos tinham um brilho de desespero e uma faísca que mostrava que tudo aquilo não era apenas uma questão de prisão. Algo muito maior estava ameaçando todos ali. Precisamos sair, agora! Gritou Alex, seu rosto pálido. As palavras saíram de sua boca, rápidas e desesperadas. Mas antes que pudessem se mover, souberam que estavam cercados. Vocês não vão a lugar nenhum, um dos agentes gritou, brandindo um distintivo. O som era como um golpe de timbre em um dia ensolarado. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. O que estava acontecendo? Os homens a cercavam, e ela se sentiu completamente perdida. Clara, escuta! A voz de Alex tornou-se um eco distante. Ela notou que, em meio à confusão, uma figura familiar entrou no ambiente. Era Sofia, e seu olhar estava cheio de determinação. Alex, nós precisamos contar a verdade. Agora! O coração de Clara disparou. A verdade sobre o quê? O medo escorria por suas veias. O que mais havia por trás de tudo isso? Antes que qualquer um pudesse responder, outro estrondo se fez ouvir. Uma explosão próxima fez o piso tremer. A luz branca e quente dos flashes iluminou a sala, como um relâmpago em meio à tempestade. Clara se jogou no chão, o instinto de sobrevivência tomando conta. Gritos preencheram o ar. E, de repente, tudo caiu em um silêncio ensurdecedor. Clara levantou a cabeça lentamente. O cenário havia mudado. O que ela viu a deixou paralisada de horror. Sofia estava caída no chão, com uma expressão de dor e surpresa, a sombra de um homem se afastando dela. O sangue escorria pelo piso. Não! O grito de Alex ecoou repleto de desespero, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e fúria. Ele correu até Sofia, mas antes que pudesse alcançá-la, uma linha de agentes o bloqueou. Alex, não! Fique longe! Um deles gritou, tentando impedi-lo. Clara ficou em choque.
O que estava acontecendo? Quem era aquele homem? E por que ele havia atacado Sofia? Uma onda de revelações atingiu sua mente. A verdade não estava apenas nas mãos de Alex. Do outro lado do fogo, Marcos observava tudo com um sorriso satisfeito. Esse era o plano o tempo todo. Acabar com você, Alex. E você, Clara, é apenas um bônus. Ele riu e aquilo soou como um soco na barriga dela. Alex, olhando para Marcos, estava com um misto de raiva e tristeza. Você traiu a todos nós. A transformação era clara. Ele estava a um passo de perder tudo. E ela estava no meio de tudo isso. As luzes da viatura da polícia piscavam lá fora. Clara não conseguia respirar. O que mais Alex não havia contado a ela? A conexão que pensava que tinham agora parecia um fio de uma teia de mentiras. Neste momento, algo inesperado aconteceu. Um grito cortou o ar e um estrondo veio da rua. Clara se virou para a janela e viu uma van preta, cercada por policiais. Choveu uma chuva de objetos que explodiam. Um barulho insuportável invadiu seus ouvidos enquanto uma fumaça densa se espalhava pela sala. "É uma emboscada!" alguém gritou. Mas no meio do caos, o olhar de Sofia encontrou o de Clara. "Clara, eu preciso te dizer uma coisa." O desespero na voz dela fez Clara sentir um nó na garganta. O que poderia ser tão importante a ponto de arriscar a vida? "Agora não é hora, Sofia!" gritou Alex, desesperado. Mas as palavras de Sofia estavam presas, e Clara sabia que havia algo mais. Algo que transformaria tudo com um esforço monumental. Sofia gritou: "Você não é quem você pensa que é, Clara. Seu pai não morreu no acidente. Ele estava no jogo o tempo todo. Ele é um dos chefes dessa operação." As palavras dela ecoaram no ar, e o tempo pareceu parar. A verdade desabou sobre Clara como um tsunami. Sua vida, tudo o que acreditava, tudo o que Alex significava, desmoronava. Ela não era apenas uma vendedora de flores inocente. Havia uma ligação que até aquele instante ela não tinha ideia de que existia. As lembranças do passado, agora turvas e confusas, se tornaram uma assustadora realidade. Como se o mundo tivesse desmoronado, as paredes começaram a se fechar. O que mais ela não sabia? E o que significava tudo isso para Alex? Neste momento, as luzes se apagaram e a sala mergulhou em escuridão. Clara sentiu as mãos frias do medo, e enquanto a escuridão a envolvia, a única certeza que restava era que tudo estava prestes a mudar para sempre. Clara se sentiu completamente perdida. A escuridão asfixiante a envolveu como um manto pesado, e as palavras de Sofia ainda ressoavam em sua mente. A revelação sobre seu pai a atingiu como um raio. Um chefe de operação? O que isso significava para ela? No mesmo instante sentiu um arrepio subir pela espinha, seguindo-se de um frio repentino. Um silvo cortante ecoou na sala e a fraqueza tomou conta de suas pernas. Como uma sombra, um homem surgiu das sombras. Clara mal conseguiu distinguir seu rosto, mas a presença dele parecia familiar e ameaçadora. Ele tinha olhos frios,
penetrantes que carregavam anseios de décadas, como se soubesse cada segredo que ela guardava. Alex, ainda ao lado de Sofia, virou-se para a figura desconhecida, um misto de temor e raiva dançando em seu rosto. "O que você está fazendo aqui?" ele gritou, quase com desespero, mas a resposta não veio. Clara, a voz do homem, assumiu um tom grave, como se explodisse em seus ouvidos. "Você está mais envolvida do que imagina." Aquela sinfonia de revelações ecoou em seu ser. Clara olhou para Alex, buscando apoio, mas o desespero refletido no rosto dele a deixou ainda mais confusa. "Apenas escute, eu tenho que te contar." A intensidade da voz do homem fez Clara tremer. Ele avançou um passo e, em um movimento rápido, puxou um colar de ouro do bolso e o ergueu, brilhando sob a luz. O pingente, um símbolo que Clara reconheceu instantaneamente. Era o mesmo colar que sua mãe usava, um traço de sua infância, um vínculo com memórias do passado. "Isso pertence à sua mãe, não pertence?" Ele fez uma pausa, como se a pendente à sua frente fosse uma chave para um cofre que ela mal sabia que existia. O tempo parou. O mundo girava, mas Clara estava paralisada agora. "Ela nunca morreu em um acidente. Ela foi levada", o homem disse, cada palavra carregando o peso de décadas de segredos. Seu coração começou a acelerar. Era mais do que uma revelação. Era o engano de uma vida inteira. "Levada?" O sussurro de Clara saiu quase como um grito abafado. "Quem é você?" "O nome é Eduardo, e estou aqui para te ajudar a encontrar a verdade." Os olhos de Alex estavam fixos em Clara. Um pedido silencioso brotava dele. "Clara, eu estou aqui para você acompanhar." "Clara, você precisa entender." "O que mais você não sabe?" A urgência na voz de Alex a fez estremecer. Inúmeras perguntas giravam na cabeça dela, mas uma se destacava acima de todas. Por que tudo isso estava acontecendo? Mas não houve tempo para refletir. Um grito ensurdecedor cortou o ar, e antes que eles pudessem processar, a porta do apartamento foi arrombada. Marcos, com um olhar de raiva desenfreada, entrou como uma tempestade. "Você não pode simplesmente fugir da verdade, Alex. Eu vou acabar com você e com tudo isso." A tensão no ambiente subiu ao limite. O coração de Clara começou a disparar, enquanto ela tentava entender a magnitude da situação. Marcos só estava esperando por um deslize, um erro que poderia ser a sua salvação ou a condenação de todos ali. "Eduardo, o que você quer dizer com sua mãe estar viva?" O tom de Clara fez todos pararem. A resposta poderia ser a luz que faltava, mas a verdade veio sem avisar. Uma explosão dos vidros à frente fez seu corpo estremecer. O barulho ecoou e, de repente, tudo tornou-se um turbilhão de movimentos. Eduardo correu para a janela quebrada, mas o silêncio pairava no ar como uma sombra ameaçadora. Clara sentiu seu coração parar. E então, um tiro. O som ecoou como um trovão. Algo a atingiu. Clara olhou para baixo e viu a mancha vermelha se espalhando pelo seu vestido. O mundo girou, e antes de tudo escurecer,
Ela ouviu a última coisa que poderia mudar tudo. Clara, eles vão descobrir quem você realmente é. O desespero foi tomado pela escuridão. A mente dela ficou em silêncio, enquanto as perguntas sobre a vida dela, sobre Alex, sobre o que mais estava oculto, pairavam no ar, esperando por respostas. E quando a luz finalmente se apagou, tudo o que restou foi a incerteza. Uma névoa de mistério envolvê-la, enquanto ela caía em um profundo abismo que ainda tinha muitos segredos para revelar. Clara abriu os olhos lentamente. O cheiro de pólvora e fumaça invadia o ar, e a dor aguda em seu abdômen a fez perceber que, de alguma forma, ela ainda estava viva. A cena diante dela era caótica. Os policiais estavam em pânico, enquanto gritos e o barulho de disparos preenchiam o ambiente. Alex estava ao seu lado, apoiado. Sua expressão de desespero a devastou ainda mais. "Clara, fique comigo!" Ele gritou, a voz embargada. Suas mãos tremiam, enquanto tentava estancar o sangue que escorria de seu lado. O medo nos olhos dele a empurrou para a realidade. Eu não sei o que fazer." Clara respondeu, lutando para manter a lucidez em meio a tamanha confusão. Mas cada palavra parecia um eco distante para ela. Um manto de culpa a envolvida, como tudo desmoronara tão rapidamente. Eduardo estava ali. Seu olhar era um misto de urgência e determinação. Ele se aproximou, tentando ajudar. "Clara, você não pode ficar aqui. Eles estão vindo. Precisamos sair agora." Mas todo o seu corpo sentia-se pesado. A consciência estava se esvaindo lentamente, enquanto a cena em volta tornava-se mais turva. A imagem de Sofia, caída no chão, ainda o atormentava. Eu não posso deixá-los," Clara murmurou, envolta em uma onda de confusão profunda. Ela precisava entender. "Clara, não! Sua vida está em jogo." "O que quer que você descubra, isso pode esperar." Alex insistiu, novamente a puxando. A força nas palavras dele a despertou de seus pensamentos sombrios. E então, como um farol em meio à tormenta, uma imagem surgiu na mente dela. A verdade sobre sua mãe. Não estava morta, e sua ligação com esse mundo obscuro fazia parte de algo muito maior. Ela se lembrava das conversas que rondavam sua infância, do amor que sempre foi cercado por mistérios. A verdade a libertaria, mas o tempo se esgotava. Com um último esforço, ela olhou para Alex. "E se tudo isso estiver conectado? E se a gente puder parar Marcos?" O olhar dele a fez sentir que ainda havia algo pelo que lutar. Sua ligação ainda estava lá, forte como sempre foi. "Não podemos deixar isso assim, Clara. Temos que confrontar essa verdade de uma vez por todas," Alex declarou, a determinação em sua voz reacendendo a esperança que parecia ter se apagado. "Então vai ser agora. Vamos juntos, de mãos dadas, qualquer que seja o futuro," Clara exclamou, um novo vigor invadindo seu ser. Por um instante, os dois estavam unidos não apenas pela dor, mas pela vontade de se libertar desse jogo cruel. E quando ela olhou para Eduardo, ele parecia concordar. Com o caos ao fundo, Clara pegou a mão de Alex e eles correram juntos em direção à saída. O que havia pela frente era incerto, mas a chama da esperança agora iluminava seu caminho de forma intensa. E enquanto se dirigiam para o desconhecido, Clara sentiu que a vida tinha mais segredos a revelar,
muito além do que qualquer pessoa poderia imaginar. O elo indestrutível entre eles a fez acreditar que poderiam superar até mesmo a maior tempestade. Agora você precisa agir. Este é o momento de se inscrever imediatamente no canal. Para não perder as próximas histórias exclusivas, esmague o botão de like agora. Isso alimenta o algoritmo e ajuda a levar mais histórias impactantes para você. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final dessa trama. Vamos interagir. Compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. A hora de apoiar o canal é agora.